Bom dia a todos. Ontem eu vi um paciente, na verdade era o retorno desse paciente que eu vi há um tempo atrás, mas enfim, ele tinha uma perda visual do olho esquerdo e que era de causa desconhecida há muito tempo. E ele veio a mim, na verdade, para descobrir a causa da perda visual, porque há anos ele procurava isso e não descobria, até que recentemente ele passou com um colega que viu uma atrofia óptica desse olho, da queixa de perda visual, e por isso ele sugeriu a consulta com um neurooftalmologista e ele chegou até a mim. Bom, no exame ele tinha uma perda visual de conta-dedos e, e, e realmente tinha uma atrofia, não era uma atrofia importante, era uma atrofia discreta, mas do setor temporal, mas não tão discreta quanto uma atrofia fisiológica. Era realmente uma atrofia, isso estava até bem documentado pela retinografia. Mas o que me chamou a atenção, que antes de ver o fundo do olho, eu já tinha atentado que ele tinha um defeito aferente relativo, mas não importante, uma meia cruz, uma coisa muito discreta, embora tivesse, né, a despeito da perda de visão que ele tinha de conta-dedos, ou seja, eu esperaria um defeito aferente mais relevante num paciente que tivesse uma perda visual dessa intensidade, um conta-dedos, secundária a uma neuropatia óptica. Então, quando eu vi a atrofia óptica leve, né, que já vinha isso sugerido pelo próprio paciente, que o colega tinha examinado anteriormente, quando, juntando com a informação do defeito apendilativo, eu desconfiei que não era a causa da perda visual, a neuropatia óptica. Enfim, aí você pergunta, bom, mas ele não tinha nada no fundo do olho? Então, aparentemente o fundo de olho era normal, por isso que ele chegou até a mim, por isso que ele passou por vários médicos e falavam que ele não tinha nada no fundo de olho que justificasse esse problema. Bom, aí é que entra uma questão interessante, que muitas vezes a gente consegue detectar alterações na retina ocultas, né? Não que nós sejamos especialistas em retina, mas a gente consegue, com o exame, descartar a neuropatia óptica. Nesse caso, eu praticamente descartei a neuropatia óptica com o fato da perda visual ser muito intensa e o defeito aferente relativo não ser tão intenso. Então, diante disso, eu olhei bastante a retina com muita atenção e vi que ele tinha um brilho diferente ali, bem localizado na fovela, enfim. E, mediante isso, eu solicitei um OCT. O que vale a pena, que é de relevante, é que ele fala que 2 anos antes dele perceber a perda de visão, ele tinha sofrido um trauma forte no olho, nesse mesmo olho, enfim. E ontem ele voltou comigo, né, com o resultado do OCT e o OCT confirmou a nossa suspeita. Ele tem mesmo uma atrofia bem localizada na fovela, isso dá para ver no OCT claramente, naquele estudo que o OCT faz da espessura macular total. Então, se vocês estão familiarizados com o OCT, ele tem aquele diagrama lá do ETDRS, então só aquele círculo central estava lá azulado, mostrando que estava com uma diminuição da espessura, e a camada de fibra nervosa peripapilar tinha uma discreta diminuição temporal, ou seja, mostrando realmente que a atrofia era muito discreta, e a célula ganglionar macular também praticamente normal, ou seja, realmente ele tinha uma diminuição da espessura só na região da fovéola, isso dava para ver claramente no scan a espessura da região central da fovéola diminuída em relação ao olho contralateral. Tá, então a dica é essa, fique atentos que às vezes a atrofia óptica ela é secundária a, uma, a um problema na mácula, uma alteração macular. Então, uma atrofia não significa absolutamente uma neuropatia óptica. Você pode ter uma atrofia óptica secundária a uma doença da retina, mesmo oculta, e nesse caso, confundir
com uma neuropatia óptica, e nesse caso o defeito aferente relativo ajuda, se ele não tiver, enfim, se ele não for compatível com o grau de perda visual, vale a pena investigar uma doença oculta da mácula. É isso, um bom dia a todos.